Oi, gente. Hoje nós iremos dar continuidade a mais uma aula sobre os antigos romanos. Na aula passada, nós comentávamos sobre o período monárquico e o período republicano. Hoje nós iremos dar continuidade ao período republicano, o período em que ele começa também o período de crise dessa república. Aí eu questiono a vocês, por que essa república ela vai entrar em crise? Ela entra em crise justamente devido à disputa pelo poder lá dentro do território romano. Então, o conflito entre os generais e o Senado, entre a plebe, acaba fazendo com que essa república, essa res pública, coisa pública, essa nova forma de governo, de governar, ela acabe entrando em declínio. Depois do consulado de Mário, passou a depender cada vez mais do apoio da plebe e do exército. Quer dizer o quê? Que até então, lá dentro da República Romana, no período republicano, com a profissionalização do exército, o exército ele vai ganhar bastante importância. Então, todos aqueles que vão administrar Roma, eles vão ter o apoio tanto da plebe como do exército. E isso vai acabar gerando o quê? Vai acabar gerando uma guerra civil. Então, Silas, ele foi o primeiro general a adentrar Roma e foi nomeado ditador pelo Senado, que recuperou parte de seu prestígio. Então, com o fim do período da ditadura, Silas ele vai abandonar a carreira política e vai surgir um novo líder. E esse novo líder vai ser Júlio César, líder dos plebeus. Ele vai formar uma aliança com os generais Traço e Pompeu e ele vai ser eleito cônsul. Os três generais, Júlio César, Traço e Pompeu, eles vão dividir os territórios anexados à República e eles vão reduzir o poder do Senado, estabelecendo uma nova forma de governo, o primeiro triunvirato. Então, a República ela vai entrar em crise devido que esse conflito pelo poder entre esses membros do primeiro triunvirato, como também com o próprio Senado, que quer recuperar o seu poder e a sua hegemonia. Com a morte de Traço, o Senado ele vai declarar Pompeu como o único cônsul de Roma, pondo fim ao primeiro triunvirato, ou seja, o Senado ele se apoia, ele se alia a Pompeu e coloca Pompeu como o único cônsul. Entretanto, Júlio César ele não vai aceitar essa situação. E Júlio César ele vai passar a disputar com Pompeu o poder que havia sido tomado dele. E Pompeu ele vai acabar sendo o quê? Derrotado. Dessa forma, o Senado ele vai declarar Júlio César como ditador, que foi assumindo os títulos máximos da República e ele acabou centralizando o poder em suas mãos. No seu governo, Júlio César ele empreendeu uma série de medidas. Que medidas são essas? A distribuição de terras às militares, ele liberou os devedores do pagamento de parte de suas dívidas, ele regulamentou a distribuição gratuita de trigo e ele reformou o calendário romano, que passou a se chamar Juliano, calendário juliano em homenagem ao próprio Júlio César. Ao se tornar ditador perpétuo, Júlio César ele vai ser assassinado por senadores contrários à centralização do poder. Por quê? Porque esses senadores eles queriam que a República continuasse vigente,
porque lá na República os senadores eles tinham mais poder. Então, eles acabaram fazendo uma emboscada que acabou assassinando Júlio César. O segundo triunvirato vai ser formado por Marco Antônio, Lépido e Otávio. Otávio ele vai derrotar os outros generais e ele vai se tornar o primeiro imperador de Roma. Então, Otávio ele põe fim à República e dá início ao período imperial de Roma. Então, vamos ver aqui mais uma vez como é que ocorreu essa crise na República. Lembrando que em 59 a.C., teve o primeiro triunvirato, que era formado por Júlio César, Pompeu e Crasso. Conquistas militares de Júlio César, ele se tornou ditador vitalício em 46 a.C., ele propôs reformas sociais, políticas e econômicas lá no território de Roma, e uma conspiração dos senadores acabou assassinando Júlio César em 44 a.C. Já o segundo triunvirato, ele ocorre em 43 a.C., é formado por Marco Antônio, Lépido e Otávio. O que vai acontecer? A disputa pelo poder entre Marco Antônio e Otávio vai acabar resultando na vitória de Otávio, que venceu a aliança entre Marco Antônio e Cleópatra, que era a rainha do Egito. A República ela foi incapaz de governar o grande território de Roma. E então foi criado, por esse motivo, foi criado o Império. E dessa forma a República cai e dá início ao período imperial de Roma. Lembrando que na aula passada nós colocávamos que o Império ele é dividido em duas fases: o Alto Império e o Baixo Império. O Alto Império é o período de apogeu do Império Romano. Vai ser o período em que muitas obras públicas elas vão ser construídas em Roma, como arquedutos, templos, teatros, termas. Vai ser um período de grande desenvolvimento das artes, em especial da literatura. Horácio, Virgílio e Tito, Livio, eles vão ser os expoentes da literatura. E vai ser o período também da Pax Romana. O que é esse termo, Pax Romana? Esse período é caracterizado pelo desenvolvimento político, social, econômico do Império Romano e pela ausência de grandes guerras, apesar da existência de conflitos internos menores. Quer dizer o quê? Esse período de Pax Romana é o período de certa estabilidade do Império. Apesar dos conflitos internos, era inexistente a presença de grandes guerras. No período da Pax Romana, o Império ele vai conseguir assegurar sua hegemonia sobre todos os territórios conquistados. Daí vai surgir as reformas imperiais. Essas reformas imperiais, o Alto Império ele foi um período de estabilidade política. É uma das principais características desse período, do Alto Império, que é o quê? Estabilidade política. Entretanto, foi necessária a implantação de diversas reformas, e essas reformas, elas contribuíram e permitiram a unidade política do imenso território romano. E essa unidade política, ela ocorreu em virtude de quê? Da liberação do camponês do serviço militar e distribuição de lotes de terra aos soldados. E isso acabou facilitando a unificação, a unidade e esse período de estabilidade do Império Romano.
Entretanto, na segunda fase do Império, que é o Baixo Império, vai ocorrer o quê? Que o Império Romano ele vai entrar em crise. O Império Romano vai entrar em decadência. E ele vai entrar em decadência por fatores internos e externos, ou seja, fatores internos e externos, eles irão contribuir para o declínio do Império Romano. E esse período vai ser conhecido como o quê? Como Baixo Império. Nesse período do Baixo Império, a política romana ela vai passar por um período conturbado. E esse período conturbado ele vai ser marcado por quê? Por guerras civis, por motins dos escravos, de militares. Vários imperadores eles vão ser depostos e assassinados. Ou seja, vai ser um período de instabilidade política, onde os governantes eles não conseguem se manter no poder, devido aos constantes golpes e constantes assassinatos. Além disso, a paralisação da expansão territorial ela acabou reduzindo o fornecimento de escravos. Daí começou a crise do escravismo. E essa crise do escravismo ela vai afetar principalmente a produção agrícola, que era baseada no trabalho escravo. Somado a isso, vai também existir a revolta dos escravos, a ruralização da economia, os trabalhadores urbanos eles vão ficar desempregados e devido à falta de oportunidade no meio urbano, nas cidades, eles vão voltar a migrar para o campo. Então, nós estamos diante do quê? Do êxodo urbano, que é o quê? A saída do homem da cidade para o campo. E essa saída da cidade para o campo, ela vai ser caracterizada por um período de quê? De ruralização da economia. Então, todos esses fatores, eles vão atingir a arrecadação de impostos necessárias que eram necessárias para a manutenção do império. E isso dificultou a defesa das fronteiras romanas, que passou a ser ameaçada por outros povos. Para minimizar a crise, o imperador Diocleciano ele vai criar leis que visam estabilizar a economia, como a lei do máximo. Essa lei do máximo, ela fixava um preço máximo para todas as mercadorias comercializadas no império e também ele dividiu o poder com Maximiano, que era o quê? Seu amigo de confiança, e criou um sistema de governo conhecido como tetrarquia. Por quê? Porque o poder ele foi dividido entre 4 autoridades. O que vai acontecer? Com a abdicação de Diocleciano e de Maximiano em 305, seus generais o substituíram e iniciou uma onda de guerras civis no Império, que acabou cessando quando Constantino assumiu o poder como imperador. E Constantino, ele acabou reunificando o poder em suas mãos e transferiu a capital para o Oriente, para a cidade que passou a ser chamada de Constantinopla, que se tornou o centro administrativo e econômico do governo romano. Dessa forma, em 395, após a morte de Teodósio, o Império Romano ele vai ser dividido em 2 partes: Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Com a divisão do Império, os povos germânicos eles vão intensificar as invasões. Para preservar suas fronteiras, o que os governantes irão fazer? Eles vão acabar fazendo um acordo com os chefes dos invasores, ou seja, com os chefes bárbaros, e esses acordos eles vão acabar impedindo novas invasões.
E esse acordo, ele foi feito em troca de terras. Então, parte do exército romano, ele passa a ser substituído por germânicos, que em 476 depuseram o último imperador romano, pondo fim com isso ao Império Romano do Ocidente. Aqui nós temos as características do Alto Império e do Baixo Império. Então, no Alto Império, Otávio, é o período de apogeu, de grande desenvolvimento do Império, foi o período da Pax Romana, que foi um período de estabilidade política, ocorre a centralização do poder, o sistema censitário, máxima extensão territorial, nascimento de Cristo, principais imperadores como Tibério, Calígula, Nero, Tito e Marco Aurélio, perseguição aos cristãos. No Baixo Império ocorre crise do escravismo, colapso econômico e político, principais imperadores Diocleciano, Constantino e Teodósio, divisão do Império em Império Romano do Ocidente, onde a capital era em Roma, e Império Romano do Oriente, onde a capital era em Constantinopla. Difusão e oficialização do cristianismo. Teodósio, ele vai fazer o Edito de Tassalônica e vai ocorrer as invasões bárbaras, que vão ser ora pacíficas e horas violentas. Então, além disso, nós temos também que falar um pouco sobre a cultura romana. Os romanos, eles receberam, como eu coloquei lá no início do assunto, eles receberam influência de vários povos, como etruscos, gregos, egípcios, persas, e ele fez o quê? Ele assimilou esses elementos culturais desses povos à cultura romana. E a cultura clássica, ela acaba o quê? Influenciando o nosso cotidiano, as construções e o nosso sistema jurídico. Ou seja, a cultura romana, ela influenciou de forma efetiva as sociedades que se desenvolveram no Ocidente. Então, a arte romana, apesar de ter influências gregas e etruscas, com o passar do tempo, os romanos eles atribuíram um caráter próprio às suas criações artísticas. E eles tornou-se bastante evidente por meio dos retratos, onde os romanos desenvolveram uma arte mais realista e fiel aos modelos retratados, e as artes decorativas, como narrativa de diferentes aspectos do cotidiano, campanhas militares e cerimônias religiosas. Essas artes decorativas tentavam registrar todos esses aspectos, cotidiano, campanhas militares e cerimônias religiosas. E existia também os espetáculos públicos, que eram encenações teatrais, corridas de bigas e lutas de arenas que promovia a política do pão e circo. Já que lá em Roma estava num período de instabilidade política, essa política do pão e circo, ela, de certa forma, ela acalmava a população e evitava que ele se rebelasse contra o governo romano. Então, consistia na distribuição de trigo para a população e realizava espetáculos públicos, promovendo sua imagem e evitando reivindicações e revoltas. O direito romano, ele teve início com a criação das leis das 12 tábuas. Os romanos distinguiram o direito público do direito privado. É importante colocar que o direito romano ele vai influenciar a criação das leis e do direito nas sociedades ocidentais. Em relação à religiosidade romana, os romanos eles eram muito religiosos e politeístas, eles acreditavam em mais de um Deus. As cerimônias religiosas, elas faziam parte do cotidiano. A religião,
ela era desenvolvida tanto na esfera privada, que era ligada à família, como no âmbito público, que era ligada aos cultos cívicos que eram organizados pelos funcionários do Estado. O Estado romano, ele defendia uma religião oficial, que pregava um culto a grandes deuses de origem gregas, porém com nomes diferentes. Ou seja, ocorreu um processo de assimilação da cultura grega, mas eles colocaram outros nomes, mas tinham quase as mesmas características. Muitos deuses de religiões conquistadas também foram acrescentados aos cultos romanos. Os cidadãos buscavam a proteção aos espíritos domésticos, chamados de lares, e os espíritos dos antepassados, aos quais rendiam um culto dentro de casa. Os vários aspectos da vida privada e pública estavam fortemente relacionados com vários deuses que adorava. Era como se cada cidade tivesse um protetor divino. Em homenagem aos seus deuses, os romanos realizaram festas, jogos e diversas outras cerimônias. A religiosidade grega exerceu grande influência sobre a religião romana. Dentro desse aspecto, nós temos aqui, o deus romano, o deus grego, o deus Zeus, na cultura grega, já no direito, lá em Roma, vai ser Júpiter, que era o pai dos deuses. Juno era na cultura grega. Então, observe nesse quadro aqui que a cultura romana, ela assimilou os deuses gregos, entretanto, ela deu nome próprio a esses deuses gregos. E cada um desses deuses, eles tinham uma função. Daí, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, vai ocorrer o processo de cristianização do império. A religião cristã, ela vai se disseminar principalmente nas camadas mais humildes do império. E isso vai preocupar as autoridades, que imaginavam que essa nova religião, ela queria era tomar o poder. Dessa forma, as autoridades romanas, elas passaram a hostilizar a nova religião, pois os cristãos se recusavam a servir o exército, a reconhecer a divindade do imperador e prestar-lhe culto. Os cristãos, eles passaram, então, a ser perseguidos. O fim da perseguição, ela vai ocorrer porque os imperadores, eles viram a necessidade de se aliar aos cristãos, visando o quê? Visando a manutenção do seu poder. Em virtude disso, o cristianismo, ele passa a ser amplamente difundido no império. Ou seja, ele passa a ser difundido no império no momento em que os imperadores, eles passam a se aliar a essa nova religiosidade. Em 303, foi concedida a liberdade de culto aos cristãos no Império de Constantino. Em 392, tornou-se a religião oficial do Império Romano, por ordem do imperador Teodósio, ou seja, durante o Império de Teodósio, o cristianismo ele se torna a religião oficial, que se tomou essa medida numa lei conhecida como Edito de Tassalônica. A partir de então, os antigos templos pagãos foram destruídos e cristãos passaram a perseguir os cultos pagãos. Ou seja, de religião perseguida passou também a perseguir os outros cultos religiosos. Então, gente, aqui nós temos um mapa mental sobre a história da Roma Antiga, lembrando que ela é dividida em 3 fases: monarquia, república e império. E esse período de império é dividido em alto império e baixo império. A localização de Roma estava na Península Itálica e ela possuía um solo bastante fértil. Sua economia estava baseada na agricultura. Eles também tinham sua moeda.
o crescimento do comércio ele vai se basear nas trocas, nas importações e nas exportações de produto. Vai existir a fundação, que tem o mito da fundação de Roma, que é por meio da lenda de Rômulo e Remo, e também a fundação baseado em acontecimentos históricos na região do Lácio por povos latinos. Em relação à sociedade, ela era dividida em patrício, clientes, plebeus e escravo. Em relação à sua cultura, eles eram politeístas, eles adotaram a política do pão e circo, eles tinham como idioma o latim, tivemos aspectos importantes do direito romanos e dos números romanos, e essa queda do Império Romano, ela ocorre em virtude do quê? Ela vai ocorrer em virtude da expansão do cristianismo, o tamanho do império ele vai acabar provocando conflitos com outros povos, a necessidade de conservar aquele território, as invasões bárbaras também vai contribuir para essa queda do Império Romano. Nós tivemos na história romana também as guerras púnicas, que foi o conflito entre Roma e Cartago, e visavam o domínio das rotas comerciais. E com o fim do Império Romano, vai dar início o período do feudalismo na Europa Ocidental. Então, essa foi mais uma aula da história de Roma. Até a próxima aula.